Livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia. Maravilhoso. Aleluia, meu Deus. Capítulo 4, versículo 21 a 23. Amém, igreja? Amém. Segundo livro da Bíblia. Assim diz a palavra do Senhor. E disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, atenta que façais diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu endurecerei o seu coração, para que não deixe ir o povo. Então dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é o meu filho, meu primogênito. E eu te tenho dito: deixa ir o meu filho para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Glória a Deus, aleluia. Só te ergui. Estamos nesta noite diante da palavra do Senhor. Aqueles que querem acompanhar a ministração, estaremos ministrando a palavra de Deus a partir do capítulo 3, por seguir. Como nós conhecemos a história, se formos esmiuçar aqui nesta noite não daria tempo, mas nós conhecemos que Deus leva o seu povo, cria uma estratégia e leva o seu povo para o Egito, num tempo em qual a fome estava predominando sobre todo o país e que só o Egito havia comida, a qual José como seu governador e outros reis foram vindo sobre o Egito, e aquela história, aquele grande livramento que o Deus de Israel deu para o Egito através do seu servo José foi esquecido pela história. Aleluia. E ao mesmo tempo, aquele povo muito amado, como o próprio Deus vai dizer, o seu primogênito, estava cada vez mais se corrompendo e se esquecendo do seu Criador, daquele que os dava livramento. E o tempo foram se passando, foram vindo faraós, morrendo faraó, até chegar a qual a palavra vai dizer que o povo está crescendo demais dentro do Egito. Aquele rei manda matar todas as crianças do sexo masculino. Imagine Deus neste momento. Porque o povo tinha se esquecido de Deus. O povo tinha se afastado de Deus. Mas Deus os acompanhava, esperando o momento que ele chamasse e buscasse a sua face. No momento em que eles buscassem a sua presença. E Deus estava vendo aquela situação. Crianças e mais crianças sendo atiradas no rio para os crocodilos. Mas no meio daquele decreto, o Senhor estava fazendo algo sobrenatural. Porque ele estava dando livramento a uma criança, a qual vinha de uma família, que podemos assim por dizer que era remanescente. E neste culto, denominado culto da família, não poderíamos esquecer da família de Moisés, na pessoa de Arão e Joquebede. Para o Senhor ter escolhido um de seus filhos para preparar para ser o libertador do seu povo, é porque com certeza aquele povo estava na fiação. Eles ainda estavam crendo
naquilo que os seus antepassados disseram, que o Senhor Deus poderoso com mão forte deu livramento ao seu povo e tiraria daquela terra e levaria para uma terra onde jorra leite e mel. E eis que Deus faz um rebuliço na história, porque Ele faz com que Moisés vai parar dentro do palácio de Faraó. Ali ele foi criado como um príncipe, que através dele aquele decreto foi revogado. Ali ele foi arquiteto, ali ele aprendeu a guerrear, pelejar. E como a história narra, estou resumindo por causa do tempo, devido a uma circunstância dentro do Egito, a qual ali Moisés veio a matar um egípcio, ele teve que fugir daquele país. Ele teve que fugir daquele lugar. E ele vai pelo deserto até chegar em Midian. Deserto é lugar de passagem. É lugar de preparo. Ainda que nesses dias tem crentes fazendo construções fortalecidas no deserto, mas o Senhor está dizendo que o deserto é lugar de passagem, porque depois das provas, depois das lutas, vem os dias de bonança. Moisés estava passando pelo processo, porque o obreiro, para ser aprovado, ele precisa ser provado primeiro. Dias difíceis passar aquele homem. Dias difíceis. Deserto a qual de dia o sol era escaldante e as noites frias. E é chegado o dia a qual Deus ali estava desintoxicando Moisés, porque ele vinha de um país a qual tinha mais cerca de 2.000 deuses, que tinham deuses para tudo dentro do Egito. Eu não sei se ele cultuava um daqueles deuses, mas talvez naquele momento, quando ele saísse da terra do Egito e Deus de imediato fosse falar com ele, ele podia interpretar que era qualquer um daqueles deuses do Egito. Porque até então eu creio que ele não conhecia a história do Deus de Israel. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Glória, Santo Espírito de Deus. E a palavra de Deus vai dizer que Deus, Ele escuta o clamor do seu povo. Porque Ele estava vendo a aflição. Ele estava vendo os castigos. Ele estava vendo a chibata que chiava no lombo do seu povo. Ele estava vendo. Porque Ele é um Deus que não tem uma imagem para ser cultuada. Um Deus em espírito, mas que é presente. Glória, Santo Espírito de Deus. E a palavra de Deus vai dizer, no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 7. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaltores, porque conheci as suas dores. Glória, Santo Espírito de Deus. Aquele momento a qual Deus estava tendo um encontro com Moisés, interessante aqui no Egito.
Os egípcios usavam uma sandália que trazia um símbolo, que era o símbolo do deus Ra. Um deus muito adorado na terra do Egito. E eu, no meu pensar, que quando Moisés chega naquele lugar que o Senhor diz para ele: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é santo. Eu creio no meu pensar, nas minhas palavras, que Deus estava dizendo: tire a idolatria, porque aqui quem impera sou eu. Porque o único Deus sou eu. E eu vou mostrar o que farei com aquele que maltrata o meu povo. Deus de poder e glória, Pai Santo. Deus se diferencia dos deuses do Egito. Porque quando Moisés ele indaga com o Senhor e disse: eis que quando vier aos filhos de Israel, e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? E lhes direi. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. Interessante que quando Moisés ele vai se apresentar lá mais na frente a Faraó, e que ele pergunta: qual o nome deste Deus? E não dá nenhuma ligança. Não sabendo ele que Deus estava com a mão dele forte, estendida para o Egito. Porque Deus ia fazer justiça para o seu povo. Glória, Santo Espírito de Deus. Santo, Santo, Rei das Glórias. Mas Deus disse mais a Moisés ainda: que ele endureceria o coração de Faraó, para que não deixasse o povo sair. Porque eu conheço o meu Deus, você conhece o teu Deus, e nós sabemos que ele tem a força suficiente, o poder suficiente, que ele poderia entrar no Egito e tirar todo o seu povo, e Faraó e seu exército nada fazer. Mas ele queria mostrar para o Egito, e para que servisse de exemplo para o seu povo, que os deuses que o Egito cultuava, e que até muitos dos seus cultuava, nada podia fazer. Glória, Santo Espírito de Deus. Deus de poder e glória. Como a palavra vai nos dizer, que Deus deu por sinal a Moisés que chegasse no Egito, jogasse o seu cajado por terra, ele se transformaria em serpente. Deu outro sinal também, mandou-lhe pôr sua mão em seu peito, e quando atirou, sua mão estava mais alva do que a neve, porque ela estava leprosa. O Senhor mandou-lhe colocar novamente no seu peito, e quando ele tirou, ela estava perfeita novamente. E todos esses sinais foram feitos. A palavra vai dizer que quando ele se apresenta a Faraó, que joga aquele cajado sobre o chão e que ele vira serpente, logo de imediato os mágicos do Egito também jogam os seus cajados. E a palavra de Deus vai dizer que aquela serpente, ela engole aquelas duas serpentes que os magos jogam por terra. Mesmo assim,
Faraó continua com seu coração endurecido, porque a mão de Deus estava sobre ele, porque Deus ia fazer justiça. Deus de poder e glórias. E Deus traz as pragas para o Egito. E entre os deuses do Egito, através deles, Deus ia envergonhar todos aqueles deuses. E a palavra de Deus vai dizer que Deus começa a pelejar pelo seu povo. Era o grande eu sou, guerreando com mais de 2.000 deuses. Deuses que podia se ver, que podia se tocar. Mas o eu sou ninguém via, só cria que ele estava presente. E a palavra de Deus vai dizer que a primeira praga Deus trouxe contra o Deus Rapi. Glória a Deus, aleluia. O Deus que defendia o Nilo. O Nilo que era sagrado para o Egito. O Nilo que era fértil. E a palavra de Deus vai dizer que é o primeiro Deus que Deus começa a envergonhar. Porque antes Deus ainda mandou anunciar a Faraó: deixa meu povo ir. Porque senão converterei as águas em sangue. E a palavra de Deus vai dizer que toca-se o cajado sobre o Nilo, sobre as águas. E de repente aquele rio imenso se transforma em sangue. Aonde estava o Deus Rapi naquela hora? O que estava fazendo que não veio defender as águas? Mas Deus estava tocando para dizer que Ele as criou, as águas, tanto as águas como a sua superfície. Um Deus já tinha caído por terra naquela hora. Um Deus não suportou a mão poderosa de Deus. Deus continuou a insistir: deixa meu povo ir me adorar, Faraó. Mas Faraó continuava com seu coração ainda endurecido. E a palavra de Deus vai dizer que mais uma praga Deus trouxe para o Egito. Veio contra a deusa chamada Hamhepet. Uma mulher que tinha o corpo de uma mulher e a cabeça de um sapo, de uma rã. Deus, a palavra de Deus vai dizer que Deus fez sair do rio rãs que povoou a terra do Egito. Era possível encontrar rã em todos os cantos, até mesmo dentro do quarto de Faraó. Imagine uma espécie que era considerada como sagrada, e que de repente o sagrado começa ali naquele momento, naquela hora, a estar prejudicando aquele povo. Glória, Santo Espírito de Deus, começa a incomodar a tal ponto de Faraó pedir a Moisés que mande o Deus de Israel retirar as rãs daquele lugar. Onde estava Deus? Talvez dias antes foram entrados no palácio do rei, sacerdote, sumo sacerdote, com aquela imagem sobre os seus ombros. Oferendas foram lhe oferecidas, mas nada ela pôde fazer, porque o juiz de Deus estava sobre aquele Satanás que estava ali a indagar naquele povo. Deus de poder e glória,
Deus continuava a sua peleja. Deixa meu povo me servir, Faraó. Mas Faraó continuava ainda com seu coração endurecido. E Deus manda mais uma praga. Mas um Deus no Egito é desmascarado, o Deus Tote. Porque com esta praga, os sacerdotes ficaram impossibilitados de oferecer oferenda aos seus deuses. Porque o sacerdote, olha que até os filhos das trevas nessa parte é prudente. O sacerdote egípcio, para se apresentar diante do seu Deus, para oferecer oferenda, ele precisava estar impecável. As suas roupas precisavam estar limpas. Nenhuma manchinha sequer podia estar sobre eles. Por isso que as suas cabeças eram rapadas modos piolhos. E eles cultuavam o Deus Tote, crendo que ele dava o livramento ao caos, ao Egito, sobre os piolhos. Mas de repente, piolho estava sobre toda parte. Provavelmente as roupas dos sacerdotes estavam pretas de piolho. E eles não podem entrar no santuário porque estavam impuros. Se um piolho incomoda, imagine centenas deles. Tal ponto de do Faraó pedir misericórdia mais uma vez. E aí, alguns endemoniados, digo endemoniados porque quando se confronta a palavra, que é verdadeira, que é a voz de Deus, que é a verdade, é porque estão sendo adeptos ou filhos do pai da mentira. E o pai da mentira, ele tem uma legião de demônios. E esses que confrontam a palavra se tornam um deles. Alguns que dizem que o que houve ali foi que havia uma espécie de planta no rio. E que aquela planta, ela soltou uma substância, pastor, a tal ponto que o rio ficou todo vermelho. E com isso, as rãs veio sair das águas por causa daquela substância e espalhou pela terra do Egito. E não havendo nada para comer, elas veio a morrer. E com a morte das rãs, é lógico que insetos, piolhos veio sobre a terra. Mas interessante que Deus quebra nesta noite essa suposição. Porque a próxima praga que vem sobre o Egito, glória a Deus, aleluia, é a praga das moscas. E essa praga, ela ofende o Deus Ptah. Deus mais uma vez anuncia a Faraó que se não libertasse o seu povo, que não deixasse o seu povo ir o servir, que mais uma praga ele traria sobre o Egito, que eram as moscas. Mais uma vez, com certeza, Faraó e seus sacerdotes, que agora já não estavam mais com o piolho sobre as suas vestes, foram cultuar a este Deus chamado Ptah, para que viesse dar livramento ao Egito. Mas como a palavra diz, que mais uma vez, Deus cumpre o que fala. Porque é interessante que o Senhor vai dizer agora
que haveria moscas por todo o Egito. Todas as casas, em todas as cozinhas, em todas os quartos. Mas lá em Gozém, onde estava o seu povo, nenhuma mosca passaria por lá. Porque a mão do Senhor estava estendida sobre Gozém. A palavra de Deus vai dizer que um enxame de moscas veio sobre o Egito. E não era mosca simples como um mosquito qualquer que às vezes nos incomoda muito, mas eram moscas que é encontrada em estábulos, moscas que picava o povo a ponto de ferir. Mais uma vez Faraó pede Moisés para que converse com o seu Deus e peça clemência. Mas por que ele não pediu ao Deus dele? Por que ele não se dirigiu ao Deus dele? Porque o Egito já estava envergonhado. Porque o seu sacerdote já estava desmoralizado. Porque os deuses não estavam atendendo às suas petições. Glória, Santo Espírito de Deus. Estou resumindo a história por causa do tempo. E como a palavra vai dizer que Faraó, mais uma vez, não deixou que o povo fosse. E Deus traz mais uma praga sobre o Egito. Deus vem com tudo para cima do Deus Ator e Apis, Deus touro, Deus vaca. Deuses muito cultuados no Egito. E eis que quando Deus anunciou que mais uma praga mandaria sobre todos os animais do Egito, eis que com certeza foram buscar estes deuses para ser cultuado, para ser adorado. Mas talvez nem tempo deu, porque quando chegaram lá, os deuses já estavam mortos, porque a mão de Deus que os criou passou sobre eles mais uma vez. O Eu Sou estava fazendo justiça. O Eu Sou estava anunciando para o seu povo que os dias de escravidão estavam terminando. O Eu Sou estava dizendo para o seu povo que ele não os tinha esquecido, que ele não os tinha os abandonado, mas eles é que esqueceram daqueles que o amou primeiro. Eles que saíram debaixo da proteção de Deus. Porque a palavra de Deus é fiel quando ela diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O povo ia passar pouco tempo no Egito. Mas pelo fato deles ter se esquecido do seu Criador, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, aquele que prometera tirar eles daquela terra, eles que se esqueceram de Deus. Mas quando o povo volta-se para a humilhação, quando eles olham para cima e chamam a presença de Deus, Deus entra com providência e dá o livramento. E Deus continuava a sua peleja dentro do Egito. Todas as vezes ele mandava dizer: Faraó, deixa meu povo aí me servir. E ele não permitia.
Porque a mão de Deus estava sobre ele. Porque Deus estava devastando a terra do Egito. Deus estava trazendo a humilhação sobre aquele povo. Deus estava fazendo os egípcios entender que nenhum Deus é poderoso como o Deus de Israel. E a palavra de Deus vai dizer que mais uma praga é chegada no Egito. Glória, Santo Espírito de Deus. Que Deus estava fazendo justiça com aqueles que faziam seu povo sofrer. Deus estava trazendo agora a úlceras, uma enfermidade a qual apavorou aos egípcios. Um povo que se preocupava com a sua beleza. Um povo que se achava perfeito mais que os outros. Um povo que zombava da face, do rosto sofrido daqueles que eles escravizavam. E a palavra de Deus vai dizer em Êxodo 9, versículo 10. E eles tomaram as cinzas do forno e puseram-se diante de Faraó, e Moisés a espalhou para o céu, e tornou-se em chama, que arrebentava em úlceras nos homens e no gado. Mas uma praga a qual estava nesta hora desmoralizando a deusa Ísis, a deusa da saúde, porque eles também estavam cancerosos. Aleluia. As úlceras também os estavam devorando, tal ponto deles implorar até mesmo ao Faraó para que deixasse aquele povo ir. Mas Faraó continuava endurecido o seu coração. Aleluia, Jesus. E o Senhor estava ainda dizendo: deixa meu povo ir me servir, Faraó. Porque senão eu trarei mais uma praga sobre a terra, a qual já não vai ficar mais quase nada. E ele continuou irredutível. E a palavra de Deus vai dizer que mais uma praga veio sobre a terra do Egito, que estava desmoralizando e jogando por terra um Deus chamado Respu. E Moisés estendeu a sua vara para o céu. E o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra. E o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Pedras e mais pedras, fogo e mais fogo descendo sobre aquela terra. Interessante que o povo do Egito, o egípcio, eles ficavam atentos com cada praga que estava sendo anunciada, porque antes eles não estavam dando crédito de que era o Senhor que estava fazendo, mas quando eles viram que o Deus de Israel anunciava a praga, o sacerdote ia lá e clamava aquele Deus, e de repente eles não viam nada acontecer, via a praga acontecer. Quando foi anunciado que aquela praga que traria saraiva sobre a terra e fogo, que devastaria a terra do Egito, estava mandando o Faraó anunciar para o seu povo que saísse do campo, não ficasse nas ruas, que guardasse o seu gado. Ele não deu crédito. Mas muitos egípcios, quando viram anunciar aquela praga, eles recolheram o seu gado.
Eles reentraram em suas casas, se tocaram, porque ele já estava sentindo a força de Deus. Ele estava vendo o poder do eu sou. E eis que esta praga veio sobre o Egito. Eu creio que até as imagens daqueles deuses que tinha para tudo quanto é canto, até a imagem do próprio faraó tombou por terra. Porque pedras e mais pedras, fogo e mais fogo descia sobre o Egito como nunca tinha visto sobre a terra. O Egito ficou praticamente quase todo destruído. Uma nação que era bela, que era bonita, a qual o sangue do povo hebreu corria sobre aquela cidade, porque eles tinham uma cidade linda, perfeita aos olhos de quem ali chegava, a punho do sangue hebreu, a punho do sangue do primogênito de Deus. E Deus estava fazendo justiça pelo seu povo. Glória, Santo Espírito de Deus. E a palavra de Deus vai dizer ainda que havia mais uma praga sobre o Egito. Deus estava dizendo para Faraó, através de Moisés: deixa o meu povo e me servir, Faraó. Porque senão trarei mais uma praga sobre o Egito, que vai devastar com o que ainda tem sobre esta terra. E essa praga era a praga dos gafanhotos. Gafanhoto, ele rói tanto plantação, como também roupas, tecidos, tudo que ele encontra pela sua frente. É lógico que logo eles ainda talvez sem esperança, foi apelar para o seu Deus, o Deus Mi. Mas uma vez foi em vão. Porque quando Deus mandou a praga que veio os gafanhotos sobre aquela terra, até a imagem do Deus deles estava repleta de gafanhoto. E nada eles pôde fazer. Porque o eu sou estava pelejando pelos seus. E mesmo assim, Faraó ainda continuava irredutível. Porque Deus ainda tinha muito para fazer naquele lugar. Ainda tinha mais 2 deuses poderosos entre tantos para ser derrotado. Porque se esses 10, que eram os mais fortes, já tinham sido derrotados, imagina os outros. Ainda tinha 2 grandes que Deus queria derrubar. E Deus agora estava envergonhando o Deus Ra, Deus Sol, qual o egípcio venerava, adorava. Os egípcios, eles não costumavam sair à noite, porque para eles ele estava sem a proteção do Deus Ra. Deus, mais uma vez, desmoraliza este Deus. Deus, mais uma vez, estende a sua mão sobre o Egito. E a palavra vai dizer que na direção de Deus, no livro de Êxodo ainda, capítulo 10, versículo 22, que Moisés estendeu a sua mão para o céu e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Imagine um povo que tinha medo da escuridão, de repente, 3 dias em repleta escuridão. Fala-se que era tão densa que podia se palpar aquelas trevas, aquela escuridão.
que não se podia ver nada. Ali por frente. Mas interessante, em todas essas pragas que estavam vindo sobre o Egito, e até mesmo essa praga que trazia uma escuridão repleta sobre o Egito, lá em Gozém, as pragas não passou. Lá em Gozém, a escuridão não passou. Porque o dono da luz estava lá com seu povo, com a sua mão estendida. Lá vem Faraó.